Olá, pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos entender dois conceitos importantes dentro da genética, que é os termos genótipo e fenótipo. Antes de entendermos o que seria o conceito de genótipo e fenótipo, nós temos que entender que toda e qualquer condição genética que avaliamos, né, ou que é avaliado por um geneticista, ele é definido a partir do conceito de característica, ou a definição da característica a ser avaliada. E o que seria característica, ou também chamado caráter? A característica ou caráter designa qualquer particularidade de um indivíduo, por exemplo, a cor de uma flor, o tipo de cabelo, a cor dos olhos e o grupo sanguíneo. A partir de William Johansen, em 1909, criou-se o conceito de genótipo e fenótipo. O que seria genótipo? Genótipo vem do grego genus, que quer dizer originar, e tipos, que quer dizer característica. O genótipo, ele refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos tipos de alelos que o indivíduo vai possuir. Por exemplo, quando falamos que um indivíduo é homozigoto para um determinado caráter, isso quer dizer que ele vai possuir dois alelos iguais. E quando nós dizemos que um indivíduo é heterozigoto para um determinado caráter, isso quer dizer que ele vai possuir dois tipos de alelos, ou dois alelos diferentes. Já o genótipo, ele tem a ver com as características evidentes. Ele vem do grego feno, que quer dizer evidente, e tipos, que quer dizer característica. São as características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais que são apresentadas por um indivíduo, tais como a cor de uma flor, a cor dos olhos de uma pessoa, a cor da pele, a textura do cabelo, a cor do pelo, a sua preferência sexual, características microscópicas, tipo sanguíneo, bioquímica, altura, enfim, toda e qualquer característica expressa pelo genótipo. Tá? Então, o fenótipo ele pode ser tanto características evidentes como características microscópicas, que são evidentes, mas elas só conseguem ser observadas com auxílio de aparelhos como, por exemplo, o microscópio. O fenótipo nem sempre é visível, como, por exemplo, né, o nosso sistema sanguíneo, que é definido pelo sistema ABO, nós vamos ter 4 tipos sanguíneos e que são definidos apenas por testes. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que o genótipo sempre vai interagir com o ambiente. Então, podemos dizer que o genótipo mais o ambiente, ele resulta no fenótipo. Um exemplo, uma pessoa ela pode ter um genótipo, tá, para a cor branca da pele. Só que com a interação do ambiente, ou seja, pela radiação solar, essa pessoa ela pode produzir um pouco mais de melanina ou menos melanina, dependendo da intensidade da radiação solar no local onde ela vive. Então, essa pessoa ela pode ficar temporariamente bronzeada ou não. Tá? Então, isso quer dizer que o genótipo que ela carrega, que é a cor da pele, pode variar de acordo com o ambiente, resultando num fenótipo que pode mudar ao longo do tempo. Tá? Um outro exemplo é o caso dos coelhos himalaias e gatos siameses. Esses animais eles vão possuir um tipo de fenótipo diferente no ambiente quente e no ambiente frio. Em ambientes mais frios, nas extremidades são ativadas células, né, produtoras de melanina, que vão se depositar nas extremidades, porque elas são mais frias, então elas se tornam mais ativas em baixas temperaturas. Quando em altas temperaturas, não há tanta produção de melanina, então essas extremidades, tanto na raça dos coelhos himalaias quanto nos siameses, vai ser um pouco mais claro. Então isso é um exemplo de interação do genótipo com o ambiente. Como se determina
o genótipo a partir do fenótipo? Bem, a determinação ela é inferida a partir da observação das características fenotípicas e pela análise dos fenótipos do pai ou dos filhos. Por exemplo, quando a gente analisa o exemplo dado por Mendel no cruzamento da semente amarela com a semente verde, a gente percebe que na geração F1, né, nós tivemos aí 100% de sementes amarelas. Então, nós podemos deduzir que a semente amarela do progenitor, né, o progenitor original, essa cor amarela, ela é dominante sobre a verde, porque a cor verde ela desaparece na geração F1. Então, podemos deduzir que essa semente, tá, ela vai possuir alelos recessivos, ou seja, ele será homozigoto recessivo. E, no caso da semente amarela progenitora, será homozigota dominante. E na geração F2, nós podemos deduzir, né, o caso das sementes verdes, que todas são recessivas, mas no caso das sementes amarelas, nós podemos ter uma mistura de indivíduos heterozigotos e homozigotos dominantes. Então, como a gente determina isso? A gente tem um teste, né, que nós fazemos mais para frente, que vai ser utilizado para determinar quais dos indivíduos são homozigotos e quais são heterozigotos. Quando a gente fala de proporção genotípica e fenotípica, a proporção genotípica e fenotípica ela é muito utilizada nos testes genéticos e a proporção fenotípica ela está relacionada com as características manifestas do indivíduo, ou seja, o seu fenótipo, enquanto que a proporção genotípica está relacionada aos genes, ou seja, a combinação dos alelos que codificam um determinado fenótipo. Por exemplo, quando pegamos um cruzamento entre uma ervilha amarela, homozigota dominante, com uma ervilha ou uma flor, né, verde, por exemplo, nós fazemos aqui, né, o cruzamento e obtemos uma linhagem F1 com 100% de heterozigotos. Então, a proporção genotípica será 4, ou seja, 4 genótipos azão-azinho. E no caso, a proporção fenotípica, ou seja, a cor expressa, será 4 também, ou seja, os 4 apresentaram um fenótipo amarelo. Se a gente pegar dois indivíduos aqui da linhagem para fazer o cruzamento, né, dois indivíduos heterozigotos, nós vamos obter a seguinte proporção. No caso, a proporção genotípica será 1 para 2 para 1, ou seja, 1 genótipo azão-azão, 2 genótipos azão-azinho e 1 genótipo azinho-azinho. Então, a proporção genotípica simplesmente é você contar quantos tipos de genótipos nós temos de cada resultado. Já a proporção fenotípica, ela será 3 para 1, ou seja, as cores expressas são 3 amarelos para 1 verde. Quando podemos saber qual se num cruzamento, né, a gente obter várias sementes amarelas de genótipo desconhecido. Então, vamos supor que cruzamos duas ervilhas amarelas e aí a gente obteve um F2 com sementes amarelas e verdes. Só que essas sementes amarelas elas podem ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Como é que a gente vai saber qual é o genótipo de cada semente? Então, para fazer isso, a gente faz o que nós chamamos de cruzamento teste. A gente vai pegar esse indivíduo, né, vamos supor, genótipo que a gente não conhece, que é amarelo, tá? E cruza com um indivíduo que carrega um genótipo recessivo para a mesma característica. Então, suponhamos que aqui seja para a cor de ervilha. Então, um indivíduo amarelo de genótipo desconhecido, você vai cruzar com um indivíduo de ervilha verde com genótipo
conhecido, né? Então, todas as ervilhas verdes são recessivas. Quando você cruza esse indivíduo com esse indivíduo recessivo com esse indivíduo de genótipo desconhecido, se você obter 100% das sementes amarelas, você vai ter a certeza de que ele carrega um genótipo cujo resultado é homozigoto dominante. Então, se a gente pegar aqui, né, a gente não sabe. Então, no primeiro exemplo, né, na semente, se a gente for pegar com a semente rugosa, né, então vamos supor que aqui nós temos um genótipo desconhecido para a semente lisa, tá? E uma semente rugosa que a gente conhece, recessiva. Então, a gente vai cruzar esse indivíduo com esse. Se a gente obter 100% de ervilhas sementes lisas, então a gente tem certeza de que esse indivíduo de genótipo desconhecido é homozigoto dominante. Agora, se nós cruzarmos esse indivíduo de genótipo desconhecido com um indivíduo de genótipo recessivo conhecido e obtermos uma descendência, no caso, tanto amarela quanto verde, aí a gente vai ter a certeza que esse indivíduo é heterozigoto. Mesmo exemplo que nós utilizamos aqui com sementes lisas e rugosas. Então, sementes lisas e rugosas, né? A gente não sabe o genótipo desse indivíduo e desse a gente conhece. Então, a gente cruza esse indivíduo recessivo com um indivíduo de genótipo desconhecido. Se a gente obter indivíduos tanto lisos quanto rugosos, então a gente vai ter a certeza que esse indivíduo é heterozigoto. Os heredogramas. Genealogias ou heredogramas, ou também chamados de árvores genealógicas, são representações gráficas da herança de uma ou mais características genéticas de uma família. Então, nesse caso, o geneticista ele pode utilizar essas genealogias para traçar um padrão de herança relacionada a uma determinada característica. Cada indivíduo vai ser representado por um símbolo e as suas relações de parentesco também vão ser simbolizadas, né, por traços e outras indicações que vão trazer aí uma indicação do tipo de relação que esses indivíduos possuem. A construção de genealogias ou heredogramas ela é importante para determinar, por exemplo, um padrão de herança das características, facilitando aos geneticistas saber se um traço fenotípico é ou não hereditário e de que modo ele é herdado. Então, o heredograma aqui ele tem vários símbolos. Então, geralmente, para indivíduos do sexo masculino, ele é representado por um quadrado, indivíduos do sexo feminino são representados por círculos, indivíduos que não têm um sexo definido são representados por losangos, indivíduos afetados são representados por cores escuras, tá? E metade afetados é porque eles são heterozigotos para a característica analisada. Traços representam casamentos, certo? E traços saindo desse outro traço horizontal, traços verticais saindo de traços horizontais significam filhos. Também tem outros símbolos que são utilizados dentro de um heredograma e que vai facilitar aí o entendimento do padrão de herança relacionado. Então, aqui um exemplo, o padrão de genealogia, né, o heredograma, genealogia de uma família que possui na sua história, né, no seu histórico genético, uma incidência de polidactilia. Então, os indivíduos afetados são representados em escuro. Aqui indica um casal, né, na qual o homem ele é afetado e nessa relação teve 4 filhos, né, sendo 2 meninos e 3 meninos e uma menina, sendo um menino afetado e uma menina afetada. Então a gente consegue traçar aí um histórico e os prováveis, né,
herdeiros, aí, no caso, portadores de uma determinada característica. Então, como eu já disse, a construção de genealogias ele é importante para determinar o padrão de heranças, facilitando ao geneticista saber se um traço fenotípico é ou não hereditário e de que modo ele é herdado. E é isso, pessoal. Até a próxima.